o que que é anafilaxia, né? Anafilaxia, gente, ela acontece sempre que o corpo, em uma resposta alérgica, ele envolve mais de dois sistemas. Então, por exemplo, se envolve o sistema cardiovascular e de pele, né? A criança tem uma aceleração aí nos batimentos cardíacos, às vezes fica ofegante e tem o sintoma de placa vermelha. Envolveu dois sistemas, é considerado anafilaxia. Então, envolveu o sistema respiratório e deu edema, por exemplo, começou, né? O edema também pode ser na garganta, gente. Eu já tive edema de glote, né? A garganta vai fechando mesmo, o trato respiratório aqui, ó, vai fechando, o ar não passa, é desesperador. Eu já tive uma anafilaxia com uso de medicamento. Nunca tive com alimento, mas já tive com medicamento. E já tive urticária generalizada também. Eu fiquei um balão, toda edemaciada, com placas vermelhas no corpo todo, por um uso de protetor solar. Uma marca que eu usei a vida inteira, um belo dia, já adulta, um belo dia deu a reação alérgica. O medicamento, a mesma coisa. Era um medicamento para cólica menstrual, sempre usei, um belo dia o meu corpo reagiu. Então, a alergia é assim, né? Eu recebo também muitas perguntas de adultos aqui. Juliana, eu tô tomando leite, tô tendo sintomas de pele, a minha boca tá inchando, isso é possível? Eu tô tendo muito sintoma gastrointestinal, tá atacando o meu refluxo com a soja, isso é possível? Sim, gente, é possível. A alergia alimentar, ela é muito mais comum em crianças pequenas, né? Até pela característica mesmo dessa reação, por uma imaturidade do sistema imunológico. Mas por alguns motivos, né, a alergia, às vezes, ela é um copo que vai enchendo e a gotinha vai caindo aos poucos ali e uma bela hora esse copo transborda e a pessoa começa a fazer reação alérgica àquela substância, que pode ser um alimento ou pode ser uma outra substância. É importante falar aqui também para vocês, gente, que nem toda urticária, nem toda placa vermelha, nem todo inchaço vai ser decorrente de alimento, né? Várias outras substâncias, como eu comentei aqui com vocês no meu caso, né? Várias outras substâncias, ou medicamentos, ou pelo de animais, ou picadas de inseto, ou aspiração de pólen, né? Que é aquele miolinho ali das plantas, ou pelo toque ao látex. Várias substâncias podem causar urticária e angioedema. Então, sempre que tiver um quadro desse com seu filho ou filha, mesmo que você suspeite, né, que veja que tenha sido ali na hora, deu a fórmula para ele, ou teve o contato com o alimento, foi o que você se lembrou, né, que aconteceu nas 2 últimas horas, vá ao alergista, ele vai te interrogar ali praticamente, entender toda a história clínica, até porque o alergista ele vai fechar diagnóstico para alergia alimentar na medida que, por exemplo, né, como é que fecha diagnóstico para alergia? Tem que ter uma reprodutibilidade dos sintomas, tá? A palavra é essa. Então, tem que se reproduzir. Então, toda vez que a criança tem um contato com aquela substância, seja alimento ou não, ela vai ter aquele tipo de sintoma. Porque aí, muitas vezes, o que acontece? Ah, não, tomou a fórmula, um dia fez as placas vermelhas e os edemas, os inchaços, mas aí continuou tomando a fórmula em outros dias e não fez. Opa! Então, aí o alergista vai investigar isso melhor, porque não está dentro, né, da questão aí do diagnóstico da alergia, porque tem a reprodutibilidade. Se a criança realmente fosse alérgica à fórmula, à proteína do leite de vaca que está ali, toda vez que ela tivesse contato com a fórmula, teria que dar algum sintoma naquele sentido. Então, o médico vai investigar, tá? Porque aí abre possibilidades da criança ter feito reação a outra substância, alguma outra coisa que aconteceu. Tá? Tem as urticárias espontâneas também, então tudo isso, gente, é o médico alergista que avalia. Então, sempre leve no especialista para avaliação. Né? Mas é claro, esse tipo de reação ela é mais fácil da gente identificar que uma reação tardia, porque ela acontece em até no máximo 2 horas, e na grande maioria dos casos é muito rápido. E outra coisa, gente, pode ser que na primeira vez que você deu o leite ou deu a fórmula para a criança, ela não tenha apresentado esses sintomas, mas na segunda ou terceira ou quarta vez comece a apresentar. Isso também pode acontecer, né? Tem crianças que apresentam logo na primeira vez, ou tem crianças que precisam ter um pouquinho de contato ali para esse copo entornar, né? O copo da alergia ali foi enchendo e uma hora ele entornou. Também pode acontecer.
né? Então sempre recorra ao médico. Se a criança começar a fazer essas urticárias e a coisa aumentar muito, gente, vá para uma emergência de hospital, porque esse quadro ele pode começar de uma forma mais branda e de repente o sistema imunológico fazer uma hiperreação, mesmo sem um contato novo com a proteína, e dar um sintoma de anafilaxia. E o problema maior ainda da anafilaxia, né, é o choque anafilático, onde tem realmente uma parada aí dos sistemas, né, respiratório, cardiovascular, e isso é muito, muito, muito grave. Então, na medida que a sua filha ou sua filha apresentar esses sintomas, procure um socorro imediato. Né, entre em contato, se você tem aí o telefone do seu médico que acompanha, corra com ele para um serviço de emergência, não fique bobeando nisso aí não, tá? Porque a alergia mediada por IgE, a gente não sabe como ela pode se comportar. Inclusive, tem relatos de crianças que fizeram uma reação forte, entrou com medicamento, teve o socorro, né? O médico entrou ali com a medicação, a família entrou com a medicação, teve uma melhora no quadro, a criança desinchou, as placas vermelhas sumiram, a criança não teve contato novamente com o alimento e de repente o sistema imunológico hiperreage de novo, começa a produzir os sintomas de novo. Então, né, eu sei disso porque eu já tive esse tipo de sintoma. Eu teria que ter ficado internada, eu não sabia na primeira vez, eu teria que ter ficado internada em observação no hospital, porque como eu tive uma anafilaxia, essa anafilaxia, mesmo depois de eu ter tomado o medicamento e ter melhorado, ela poderia ter voltado. Então, cuidado, né? Essas crianças que fazem esse tipo de sintoma, a gente tem que ter muito critério, muito cuidado e um bom acompanhamento médico é imprescindível para que a criança não tenha risco de vida, tá? Lembrando, nem toda criança já é mediada vá fazer sintomas anafiláticos ou choque anafilático alguma vez na vida, mas tem possibilidade. Inclusive, é importante o alergista avaliar, porque no meu caso, eu ando com uma receita de emergência na carteira, gente. Porque se eu não conseguir chegar no hospital e eu fizer um outro choque anafilático, eu consigo ir numa farmácia e eu tenho a receita, né? Tem que ser prescrição médica, eu tenho a receita de emergência para que o farmacêutico consiga me aplicar ali a medicação que pode salvar a minha vida. Então, é imprescindível que vocês tenham realmente todo o acesso a essas informações, conversem isso com seu alergista, né? Pergunte, olha, isso que meu filho tem, eu preciso ter uma receita de emergência, né? E aí, o ideal é que pelo menos umas 3 pessoas da família tenham essa receita de emergência na carteira. O médico vai avaliar ali, precisa andar com a caneta de adrenalina, porque em alguns casos, sim, tem essa necessidade. Caneta de adrenalina, gente, é um medicamento importado, infelizmente a gente ainda não tem aqui no Brasil. Ele tem validade, ele tem um custo alto e complica realmente em algumas questões, mas dependendo do tipo de reação da criança, é o que pode salvar a vida dela. E a criança vai para a escola, tem que ter a caneta de adrenalina, tem que ter pessoas treinadas na escola para aplicar adrenalina e fazer o socorro na criança, né? Familiares têm que ser treinados. Então, todo esse processo tem que ser olhado de uma forma muito cuidadosa e muito criteriosa. O meu alerta aqui sempre é que vocês não corram riscos desnecessários, tá?